Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama de tal maneira, ou de uma maneira extraordinária. Muito bem, amados, o que está na minha mente, no meu coração, são as palavras de Jesus, aleluias. Jamais os deixarei só, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. O que há de importante nisto é que precisamos crer na palavra de Deus, naquilo que está escrito nesse livro santo que é a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Então, não olhe para Deus, não trate Deus como se fosse um homem. O homem é imperfeito. Amém, queridos? O homem é imperfeito. Por isso, maldito é todo aquele que confia no homem. Mas bendito é aquele que confia em Deus. Amém? É claro que há um grau de confiança, mas confiança total em Deus. Mas para isso é necessário crer naquilo que Jesus diz. Só que a incredulidade traz a dúvida, e a dúvida rouba a nossa fé. Ela destrói a nossa fé. Nós precisamos ser um povo de fé verdadeira. Amém, amados? Nós precisamos lutar por isso e não aceitar a incredulidade, a dúvida. Quando Cristo fala a respeito de tomar posse das bênçãos, ele tem uma palavra no meio que é importantíssima: se não duvidar. Amém? Se não duvidar, quer dizer, plena certeza. Então você precisa olhar para Deus, a sua palavra, tudo aquilo que Cristo veio, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o teu caminho, a verdade e a vida, aquilo que Ele fala que é a verdade, nós precisamos acreditar, querido, crer de verdade e tomar posse. Então, se Ele diz que jamais o deixarei só, é porque é uma verdade. Se o teu coração está em Deus de verdade, de fato, você jamais estará só. Por onde você andar, Deus estará convosco. Amém, queridos? Aleluia. E nada vai acontecer se Deus não permitir, ou se isso cooperar com a tua vida espiritual. Porque situações, problemas, lutas são experiências que Deus permite do seu controle para nos edificar. Uma vida sem Deus, o que nós passamos nessa vida, que é um mundo imperfeito, não vale para nada. Mas se estamos em Cristo, Ele transforma isso em algo positivo, nos tornando cada vez mais forte espiritualmente. Nós precisamos nessa caminhada estar de glória em glória, para que possamos chegar até o final. Quer dizer, Deus não fala só no versículo agora. Deus fala em toda a sua palavra. Você abre esse livro, estamos diante do manancial de água viva, a palavra de Deus. E é tudo que nós necessitamos, e a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra. E dizer que eu amo Jesus é amar a palavra, porque Jesus é apenas um nome sem a palavra. Aleluia. A palavra dá embasamento, estrutura, define quem Ele é. A sabedoria, o verbo. Aleluia. Então veja bem o que Deus está falando. Será que eu pensei alguma coisa? Estou lendo alguma coisa? Não. Aleluia. E essa é a passagem fundamental. Aleluia. Eu estarei convosco todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer, de repente, o mundo inteiro pode se afastar de você, mas o Todo-Poderoso jamais vai se afastar de você.
Olha quanta coisa Deus está falando, para mim e para você. Porque a gente prega para nós, né? Para você, para nós. Pregamos para nós. Porque todos nós somos fonte do coração de Deus, da sua vontade. E o Deus mais quer que sejamos pessoas vitoriosas, que tenhamos essa fé que alcance o sobrenatural de Deus. Aleluias! Viver sobre as águas com Jesus. Jamais estareis só. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos deixarei, não vos desampararei. A palavra é para todos nós. Amém? Mas cremos nisso? Ou quando chega aquele momento, dificuldade, de problema, parece que a gente tem amnésia e você busca em tudo que é coisa e só quando não vê mais socorro nenhum, aí você apela para Deus. Mas deveria, pela fé, se tem fé, fazer pelo contrário. Primeira coisa, dobrar o joelho, clamar a Deus, apresentar aquela situação de Deus e aí ir para a guerra. Porque se você não invocar o nome do Senhor, Ele não vai estar com você. É preciso invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus fica te esperando, você tem livre-arbítrio, Ele não pode chegar e invadir o livre-arbítrio. Não pode mesmo. Ele te respeita. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua oração. Aleluia. Estou aprendendo também. Glória a Deus. E a oração é isso. Você acha o quê? Que o homem abriu o caminho para esse canal chamado oração? Claro que não. O próprio Deus não aceitou essa condição. Enviou seu Filho. E quando Ele consumou essa obra da cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que lá no templo o véu se rasgou de cima a baixo. Significa que agora em Cristo nós temos liberdade para nos achegarmos à presença de Deus. Não mais como pecadores. Aleluia. Proclamando essa derrota, o que invalida a obra de Cristo, mas como santo de Deus. E o coração rendido e pronto para viver uma vida em santificação, em preparação, cujo alvo é o céu, a promessa maior. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Agora veja bem, quando Pedro, ele chega e diz, Senhor, tu não vai fazer isso não. Não entendi ainda, pobre Pedro. E muitos não entenderam ainda isso. Meu Deus, aleluia. Então, veja bem, aleluia, veja bem. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, aleluia, vai me negar, aleluia. Então a gente conhece aquela passagem ali, onde Pedro se mostra forte, poderoso, coitado. Jesus diz, né? Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E negou, amém? E por isso se arrependeu, chorou muito por isso. Ele não aceitou aquela condição, mas depois soube por quê, quando recebeu o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não somos nada. Mas lá em Pentecostes veio o outro Pedro, enfrentando a autoridade, dizendo a quem devemos servir, a Deus ou aos homens. A quem devemos dar conta, a Deus ou aos homens. Jamais, antes a Deus. Glória a Deus, e confrontando a autoridade, homens sábios da lei, mas que diante da verdade são mendigos. Aleluia. E você tem essa verdade agora na tua frente, que é a Bíblia. Você pode ler, você pode ouvir, meditar, muitas coisas. Aleluia, buscar na internet. Hoje tem Bíblias, não é? Você pode ouvir a palavra de Deus, eu tenho. Aleluia. Um aplicativo, busque com alguém, com o neto, com alguém que conhece melhor, para você baixar esse aplicativo e você vai ler ali, vai ouvir, aliás, com fundo musical, a palavra de Deus. Aleluia. Então não há por que mais não crer em Deus. Aleluia. Ah, mas eu ouço e não entendo, eu leio e não entendo. Digo mais uma vez, Tiago, capítulo 1. Se não tem sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé sem duvidar, amado. Porque
porque senão não alcança lugar nenhum. Deus não vai te abençoar se tu não confiar nele, voltando novamente ao começo. Então, fé é fundamental. Aleluia, precisamos buscar isso a cada dia, vivendo uma vida consistente, verdadeira, resolvida, decidida na presença de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Muito bem, ele fala com todos eles, diz assim, pois é, mas está chegando um momento em que vocês todos fugirão. Aleluia. E quando ele falou isso, ele sabe que aquilo que ele dizia era verdade, acontecia. O Pedro também, o galo, os 3 cantos do galo. Aleluia, aliás, estou errado. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Me desculpe, essa inversão, tá certo? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Eu estava aí já, hoje ele errou. Mas não, há tempo. Amém, irmãos? Estou preocupado com a mensagem, muito mais que o texto, onde está o texto. Mas amém, está aí. Aleluia. E para finalizar então, ele diz o quê? Mas não fiquem preocupados. Sabe por quê? Porque Deus, o Pai, Ele está sempre comigo. Então Jesus tinha essa experiência e sabia da necessidade de uma dependência completamente em Deus. As pessoas nos beneficiam, é verdade, faz parte, né? O amor das pessoas. Agora, se todo mundo ir embora, saiba, há um Deus que te ama e que jamais te deixará. E Jesus sabia disso. Ele passa essa mensagem para os seus discípulos. Amém, amados? Veja, Jesus muitas vezes esteve sozinho. Na verdade, a vida de Jesus foi de solidão. Porque mesmo contando com os seus discípulos, eles não tinham ainda o conhecimento, a unção, estava em formação ainda. Aleluia. Então, no fundo, quem estava com ele? Aleluia. Então, foi uma vida de solidão. Mas ele suportou, qualquer momento, pela certeza plena que Deus estava com ele. Perigos que ele passou. Desde o nascimento, depois pregando a palavra nos lugares, às vezes era apedrejado. O discípulo tinha que achar um jeito de livrá-lo. Aleluia. Então veja você a grandeza disso. Aleluia. Jamais o deixarei só. É isso que Deus quer falar para você. Que qualquer situação, considere isso. Aleluia. Então, para encerrar, eu quero colocar um exemplo que eu estou me colocando aqui. Eles vieram da missão, do trabalho, pega o barco, Jesus se deita, coloca o sacramento do travesseiro, se é que tinha, eu sei, e vai dormir profundamente. O trabalho não era fácil, era o dia todo. São 3 anos de sabe? Ele dizia, antes que o sol se ponha ou a luz termine, temos que trabalhar. Então ele se deita ali, fica deitado ali e pega no sono, olhando para as estrelas. Aleluia. Sabe o que ele olhava? Por quê, pastor? Porque mesmo sendo homem, jamais deixou de ser Deus na sua essência. Com todo o poder. Você entendeu isso, não? Ele, mesmo sendo Deus, se humilhou, não ousou ser, mas nunca deixou de ser alguém que veio de Deus, o Filho de Deus, o precioso do reino, o cheio da graça, Jesus. Glória a Deus, e a graça se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Então veja bem, aleluia. Agora ele está ali, pegou no sono profundamente, e veio a tempestade, E eles começam a querer conduzir um barco, já aguardando que chegue logo no final, mas estão no meio ainda. O que eles fazem? Eles começam a tentar a salvar o barco. Misericórdia. Então eles começam, aleluia, a tentar salvar o barco, pegando vasilha, não sei, coisas,
para tirar a água para fora. Só que a tempestade era muito grande, o vento era forte, as ondas iam lá em cima e entravam no barco, e o barco foi se enchendo, e foi se enchendo. Veja, amado, quem estava no barco, dormindo, não era o Todo-Poderoso? Porque, na verdade, Cristo ele não recebeu poder e autoridade depois que ele venceu na cruz. João 3, 35, 36 diz que o Pai ama o Filho e deu a ele toda a autoridade e poder. E já veio com essa autoridade. Amém? E nessa autoridade, ele se rendeu e se entregou por nós naquela cruz. Bastava e pronto. Amém, irmão? Então você entende agora que situação de Jesus. Tudo contra ele, agora sozinho. O discípulo o abandona. Só estão os seus opressores agora, nas mãos dele. E foi para isso que ele veio, entendeu? É preciso ter uma visão da dimensão disso tudo que eu estou passando da parte de Deus para você como profeta de Deus, creia ou não. Ó, mas sou. Amém, amado? Estou aqui falando pelo Espírito Santo. Como é que não sou? Verdade? Sim, verdade. Glória a Deus. Aí então, quando não deu mais, não dava mais, eles sentiram que eu perecer, o que eles fazem? Vão chamar Jesus. Eles invertiram as coisas. Já deviam, logo que começou a ameaçar, que a tempestade era forte, era grande, chamar Jesus, invocá-lo, mas não invocaram. Então é o que eu falei, a falta de fé é isso. Você busca em tudo, na sua força, nos homens, nas entidades, nos políticos, e se esquece de buscar naquele que tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que um dia virá para nos buscar e nos levar para habitar com Ele na casa do Pai. Que Deus maravilhoso é esse! A primeira casa é menor do que a segunda é maior do que a primeira, e a segunda é o céu, a esperança eterna. Então é isso que Deus quer que você entenda. Porque Jesus teve essa experiência, uma experiência que nós também passamos muitas vezes, e quantas vezes, de solidão. Mas aí está a palavra, jamais deixarei, só para lembrar. Muito bem, Jesus então se levanta. Como é que ele se levanta? Tenho certeza, molhadinho, né? Que era muito cansaço, ele era homem também, estava, né, num corpo que nem o nosso. Cansava, tinha fome, enfim. Agora se levanta ali molhado, respingando, imagina só. E vai até a pôr do barco, segura, e repreende o vento, e ordena que as ondas cessem, e rapidamente tudo se fez bonança. Que experiência! Já imaginou? Para Deus nada é impossível. Bastou uma ordem. Aleluia! Então eles dizem e declaram algo que Jesus já sabia. Verdadeiramente Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós admitimos isso de verdade, com toda a fé. Eu me alegro quando aquele centurião que estava ali, comandando os 100, ele está ali, mas já tinha uma experiência com Jesus. Eu creio que foi aquele que Jesus salvou o filho. Mas está numa missão, ele é mandado. E quando, naquela situação toda, ele vê os seus opressores brincarem, caçoarem, enfim, aleluia. Aquele centurião acompanha tudo passo a passo. Sabe o que é isso? Passo a passo. E quando chega então um deles que escarnece, que zomba, ele ouve uma palavra de Jesus: Pai, perdoa, não leve em conta, porque eles não sabem o que fazem, nem o que dizem, nem o que creem. Entendeu?
ele declara algo maravilhoso, o Romano. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, o Deus vivo. Eu creio que se converteu a Cristo. Eu creio. Isso aí foi uma confissão. Amém, amados? Então fica essa palavra. O de Deus nos dá um texto, mas base para que você venha a crer em tudo e não somente nisto. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que possamos nos firmar nele completamente. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, concede que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, estar operando em nossos corações. Possamos, de fato, crer sem duvidar. Porque fiel é a Tua palavra e Teu amor é maravilhoso. Portanto, que esse convencimento alcance cada pessoa que estará ouvindo esta mensagem. E a mim também, Senhor. Seja quebrada a incredulidade, a dúvida, que não haja em mim nenhum restício, mas que haja uma confiança plena no Todo-Poderoso, que me deu a vida e a sua salvação. De fato, Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Fique na paz, fique com Jesus.